Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um Edinho Barreto Entrevista e hoje nós vamos fazer uma entrevista muito zen, é isso mesmo. Estamos aqui recebendo, tenho a honra de conhecer hoje aqui o nosso querido monge Gensho, vai bater um papo com a gente aí, falar um pouquinho sobre o budismo, como é que é o budismo do dia a dia, o que o budismo pode acrescentar na sua vida nesse momento difícil que a gente está passando ultimamente. Em primeiro lugar, Sensei, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito esse convite aqui. Seja muito bem-vindo. O prazer é meu. Muito obrigado, Edinho, pela oportunidade de falar sobre a sabedoria de Buda para aqueles que estiverem interessados. Eu queria saber, em primeiro lugar, a linhagem do budismo do senhor qual que é? O Zen budismo é do Tibete, da onde que é? O Zen budismo é do Japão. O Tibete está separado historicamente por uns 1.400 anos de história do budismo japonês. Então, são desenvolvimentos muito diferentes, muito separados. O Uhum. budismo japonês veio do budismo chinês. Passou da China para a Coreia e para o Japão, e do Japão passou para o Ocidente. Uhum. Como meditação em japonês é Zen, se diz Zen, então o budismo Zen é o budismo de meditação, e é o budismo que chegou aqui no Ocidente com grande sucesso, foi muito bem visto por filósofos, intelectuais, escritores, etc. E por isso essa extensa difusão. Certo. E o budismo, assim, por exemplo, muitas pessoas falam, a gente vê nos filmes, né? O pessoal lá com aquelas estátuas do Buda e tal, né? O Buda, na verdade, ele não é um ser, né? Ele é um estado de vida, né? Seria isso? Um estado de iluminação máxima do ser humano? Vamos dizer assim, o Buda histórico é um homem como nós. Ele foi um grande professor, nós dizemos que ele foi um mestre, não é um enviado, um profeta ou uma divindade, é um homem como nós. Ele teve uma morte comum, né, de doença, como nós, seres humanos, normalmente temos aos 84 anos de idade, ensinou por uns 40 anos. Nós dizemos que as estátuas são provenientes do fato das pessoas gostarem tanto de estatuária. Durante os primeiros 300 anos da história do budismo, não houve estátua. E depois de 3 séculos, houve um contato com os gregos, porque Alexandre o Grande invadiu a Índia e levou a cultura grega para a Índia, e os budistas adotaram a estatuária grega. As primeiras estátuas de Buda parecem estátuas gregas. Certo. Que legal. E a questão da meditação, por exemplo, vocês não fazem uma oração, vocês têm algum mantra, alguma coisa, ou é somente aquela questão de dar aquela acalmada na mente? Como é que funciona o zazen, né? Que seria a meditação de vocês? A meditação, za quer dizer sentado, zen, zazen quer dizer meditação sentada, né? A meditação no zen é predominantemente uma meditação para modificar a sua própria mente. A nossa mente é movimentada por paixões, por raivas, ciúmes, desejos, apegos. E então nós somos pessoas vivendo sonhos de ilusões e normalmente muito perturbados, vivendo no automático, andando pelas ruas como zumbis, não é? Pensando em outras coisas, nem sabem onde está caminhando, não vê as árvores, as flores, as nuvens no céu, porque está com a cabeça ocupada por uma multiplicidade infinda de pensamentos. Assim, a meditação sentada é uma meditação em que se pretende voltar ao momento presente verdadeiramente e enxergar quem nós somos verdadeiramente, além da ilusão dessa existência momentânea, desse sonho em que estamos vivendo agora. Certo. E durante, por exemplo, assim, a meditação, né? Durante o zazen,
A pessoa, ela utiliza técnicas de visualização, por exemplo, alguma coisa, ou não? Ou simplesmente presta atenção na respiração para um controle melhor da mente, digamos assim? Como é que funciona? Essas técnicas de meditação e mantras que você havia perguntado antes, que eu me esqueci de responder, desculpe, não é? São técnicas que vêm do Tantra hindu e que penetraram no budismo mais de 1000 anos depois da sua fundação, da fundação do budismo propriamente dito. E o Zen, ele não usa essas técnicas. O Zen não valoriza, por exemplo, não é que não hajam rituais, há rituais, mas o apego aos rituais é visto como uma dificuldade para a libertação. E assim, também, todas essas outras coisas do mundo são vistas como intermediárias, né? Podem auxiliar, mas, na verdade, elas são meios hábeis que podem ser usados, mas que o Zen, que é conhecido como caminho direto, prefere não usar. Ele prefere ir para a meditação mais difícil de plano, diretamente. E isso se deve, Edinho, ao fato de que o Zen se desenvolveu em sociedade que já era budista. E os mestres Zen queriam pegar os alunos interessados na iluminação, no despertar em si. Então, eles queriam esses alunos. Eles costumavam ficar nas montanhas ou em monastérios, e os discípulos tinham que ir até lá e pedir, por favor, me ensine. Então, era um discípulo muito dedicado que os mestres Zen estavam procurando. E na cidade, na planície, nos lugares normais, as pessoas estavam praticando um budismo religioso, com orações, com coisas semelhantes às que as religiões normais usualmente praticam e que confortam as pessoas dos seus sofrimentos momentâneos. Certo. E como é que foi assim, por exemplo, o budismo no começo, ele era uma religião exclusivamente masculina, né? Como é que foi essa abertura, de repente, para a inclusão das mulheres, na questão, porque hoje nós temos monjas também, né? Como é que se deu esse processo todo? Porque no começo era uma religião bem, digamos assim, machista, né? No início, quando o Buda funda a sua comunidade, se agregam homens praticantes do ascetismo, não é? Mas, logo a seguir, Prajnapati, que era sua mãe adotiva e sua tia, havia casado com seu pai depois da morte da sua mãe, Prajnapati foi até ele e pediu para fundar uma ordem feminina de monjas. Então, a ordem das monjas, a ordem feminina e a tradição das mestras budistas mulheres remonta a 2500 anos, ou seja, ao tempo do próprio Buda. Mas, devido às características da sociedade que nós conhecemos até hoje, a quantidade de monjas sempre foi inferior à quantidade de homens que se dedicavam à vida monástica. Mas, até hoje, nós temos monastérios femininos e grandes mestras em toda, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e no Oriente também. Esta é uma tradição que subsistiu. Certo. Agora, eu estou sabendo que a gente tem uma coisa em comum, né? Nós somos homens da comunicação. Parece que o senhor trabalhou com comunicação também. Conta um pouquinho para a gente essa história antes de se tornar um monge aí, como é que é? Bom, na realidade, eu já tenho 72 anos, então tenho uma história de vida anterior, né? Então, durante muitos anos, eu fui um executivo de empresas de indústrias, de empresas exportadoras, trabalhei no exterior com exportações também. Mas aí, pelos 40 anos de idade, eu era diretor da Zero Hora, que era um dos 4 maiores jornais do país na época. Isso lá por 1989, 90, na RBS, que era a Globo Uhum. no sul do país.
Então, eu fui diretor de publicidade, né, da área comercial, e depois fui consultor de empresas jornalísticas durante muitos anos. Eu dei consultoria para uns 42 jornais diários nesse país, que significa mais ou menos um em cada quatro. Puxa vida. Uma trajetória de sucesso, então, hein? Agora, ô Sensei, conta para nós aí como é que foi. Nessa época já praticava o budismo ou veio depois? Como é que surgiu de repente assim, poxa, eu quero me tornar um monge? Foi pelo estresse do dia a dia? Falar, não, quero dar uma relaxada agora, que senão eu vou ter um treco ainda. Como é que foi essa mudança radical aí? Eu era como você, uma pessoa com um interesse, né? Então, lia livros, me interessava, às vezes praticava meditação, mas não havia uma organização como hoje nós temos, que se dedica a espalhar a sabedoria budista, que chama-se o Dharma, né? E para reunir as pessoas, isso não existia. Então, eu só fui me pedir para ser monge já uns 20 anos atrás, né? Em 2001. E isso demorou algum tempo. Eu só me tornei um monge ordenado internacionalmente pela Soto Zen, que é a maior organização do Zen no mundo, né, com sede no Japão, em 2005. E aí, então, progressivamente, eu fui me dedicando cada vez mais e deixando os trabalhos da minha empresa de consultoria e cheguei ao ponto de agora, né, me tornar exclusivamente monge e me aposentar do trabalho junto a empresas, né? Uhum. Então, essa é a melhor fase da minha vida, viu, Edinho? Que legal. Agora, sim, por exemplo, como é que a pessoa se torna, de repente, um monge? Ela tem que. É como se fosse um padre, tipo, se torna um seminarista, estuda a religião, é ordenado por alguém? Como é que funciona essa questão hierárquica? É, mais ou menos assim. Você tem que ter um mestre que, por sua vez, já foi ordenado nessa linhagem de mais de 2.500 anos, e ele primeiro vai colocar você na posição de postulante. No momento eu tenho 3 postulantes que estão pretendendo tornar-se monges, né? 2 são professores universitários e minto, um é professor universitário, outro é um executivo de tecnologia. Então, cada um deles quer se tornar monge. Então, ele entra num estágio de postulante que dura mais ou menos uns 2 anos, em que essa vocação vai ser testada, né? Ele tem que trabalhar como monge sem ser, tem que assumir votos de obediência e para com seu professor. Ele deve ser obediente, silente, né? Manter a boca fechada, né? E não resistente a tudo que o mestre lhe pede, exceto coisas que firam os preceitos morais, né? Uhum. Depois ele vai ser ordenado noviço e depois de um período com estágios em monastério, em que ele vai ter que ficar em monastério durante um certo tempo. Eu fiquei em monastério nos Estados Unidos e no Japão. Depois da formação padrão necessária, então ele pode ser ordenado um professor, um sensei. E isso leva um certo tempo. Para mim, levou, na verdade, 15 anos. Nossa, é tempo, hein? Meu. Olha, muita dedicação, né? E qual que é o principal livro, assim, de um monge, por exemplo? O que que você, por exemplo, o cristão, ele tem a Bíblia, né? O monge seria qual? Seria o Sutra do Lótus, é isso? Não, não. O Sutra do Lótus é apenas um dos sutras, e é um sutra moderno que foi escrito aí uns 500 anos depois da morte de Buda Uhum. e expressa um momento histórico do budismo, do budismo chinês. É um sutra importante de conciliação entre diferentes correntes.
Mas existem aí uns 2.000 sutras do Nossa. tempo de Buda. São as compilações dos seus discursos. Uhum. Porque, diferentemente de Cristo, ensinou durante 3 anos, e os evangelhos foram escritos em grego, que não era a língua dele, o mais antigo, 70 anos depois da morte de Cristo. Então já está expressando as tradições, a tradição oral. Né? Uhum. Buda, diferentemente, teve secretários que anotavam o que ele ensinava, e esse conjunto de discursos foi colecionado. A junção de todos esses textos são os textos de referência para o budismo, mas o budismo é uma obra de construção contínua, ele continua sendo escrito. No momento que vivemos agora, nós temos uma adaptação do Zen ao mundo ocidental. Aqui agora, eu estou falando em português, estou ensinando com referências ocidentais, com as referências da minha experiência profissional, com olhando as coisas com os raciocínios do nosso conhecimento tecnológico de hoje. Né? Nós estamos fazendo adaptações do budismo ao momento presente. O budismo é uma obra contínua e não uma coisa congelada em escrituras do passado. Não é isso. Nós podemos, no budismo, por exemplo, eu posso dizer, não, essa passagem aqui desse Sutra de Buda está errado à luz do nosso conhecimento científico de hoje. As coisas não são constituídas de elementos como água, terra, fogo e ar, não é? Que era o conceito daquela época. Uhum. A tabela periódica dos elementos é muito mais ampla do que isso. Há outras coisas. Então, as escrituras são importantes, mas elas não têm o conceito de sacralidade ou de ser a voz de uma divindade. Uhum. Então, o budismo é muito diferente das religiões que nós conhecemos, que são baseadas em escrituras, que são a voz de alguma divindade. Até porque, para o budismo, não existe algo como uma divindade criadora. Certo. O senhor tocou numa questão que eu ia entrar nesse assunto agora, né? Porque o ocidental, geralmente, ele crê, né, numa divindade, uma força externa, né? Digamos assim, ele ora, esperando que uma força maior, né, nos dê saúde, proteção, essas coisas e tal. E crê muito naquela questão do... Nós temos uma linha, digamos, criacionista, né? Que crê num Deus que fez o homem, não sei o quê, a mulher e tal, moldou tudo certinho e tal. E hoje faz a gente um marionete, digamos assim, né, entre aspas. Faz o que ele quer, né? Mexe a gente do jeito que ele quer e a gente não tem autonomia alguma. Como é que o budismo vê essa questão assim da materialização, por exemplo, do primeiro homem, a primeira mulher? O que o budismo crê, na verdade, assim, não nessa linha criacionista, não seria? O budismo não crê, porque o Zen, particularmente, não é uma religião de acreditar, é uma religião de despertar das ilusões. E uma das grandes ilusões que o ser humano tem é na existência de algo sobrenatural que o proteja. O budismo entrega ao homem toda a responsabilidade. Você é responsável pelo que acontece com os seus atos. E, do outro lado, Edinho, essa questão, vamos dizer, cosmológica, né? A origem do homem e tudo mais, não é assunto para o budismo. O assunto do budismo é o sofrimento, a mente, os problemas que nós temos nas nossas concepções. E, para explicar o surgimento da Terra, ou dos dinossauros, ou dos trilobites, e os períodos jurássicos, não é? O antropoceno que estamos vivendo agora, tudo isso, para o budismo, é mais bem abordado pela ciência, que tem uma grande virtude, ela pode revisar o que disse. Nós acreditávamos que tal coisa era assim, agora verificamos com tal experiência e tal investigação que as coisas são
assado. São um pouco diferentes. E à medida que nós temos avançado com as nossas dúvidas, nós temos progredido no nosso conhecimento. O conhecimento que falta ao homem nem é conhecimento técnico. O conhecimento que mais falta ao homem é a sabedoria ética. Nós temos grande poder tecnológico, podemos derrubar florestas, podemos enviar foguetes a Marte, podemos fazer todas essas coisas, mas continuamos gastando nossos recursos em armas, continuamos nos envolvendo em guerras, continuamos disputando ideias como se fossem times de futebol e brigando por causa de coisas insensatas. Então, é na questão da ética e da sabedoria que o homem tem a maior deficiência, e não no seu conhecimento técnico. E, portanto, é muito mais sábio para um budista nós ouvirmos a ciência quando ela está falando sobre a evolução e sobre o surgimento da vida, do que ficarmos perguntando se alguém, algum mestre no passado, disse uma coisa definitiva a esse respeito, porque simplesmente não acreditamos em coisas assim e temos uma outra atitude a respeito dos mestres. A atitude pode ser sintetizada numa história. Um monge perguntou a outro: o senhor foi aluno do grande mestre fulano de tal? Sim, fui aluno do grande mestre fulano de tal. E o senhor aceita tudo que ele lhe dizia? Aceite 50% e rejeite 50%. Mas como o senhor rejeita 50% do que seu mestre lhe ensinou? E o monge respondeu: se eu aceitasse 100%, eu não seria digno do meu mestre. Porque nós estamos falando que o nosso saber progride com a nossa dúvida e não com a nossa fé cega. Poxa vida, é verdade, né? E outra coisa, né? A questão da fé que o senhor falou. Muitas religiões é proibido você questionar, né? No caso da religião, né, ocidental, por exemplo, tem muita. Não, isso é errado, é pecado, você não pode questionar, você não pode falar o porquê, né? Então, quer dizer, aí você tem que dizer sim para tudo, né? Exatamente isso que o senhor acabou de citar, a questão da fé cega, né? Agora, o senhor tocou num assunto muito interessante também, que é a questão da nossa responsabilidade, né? De nós assumirmos, somos responsáveis por tudo aquilo que nós colhemos, né? É a lei do karma, né? Ação e reação, né? O karma seria a ação. Existe o karma individual e o karma coletivo. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente a diferença, o que é o karma e qual é a diferença do karma individual e o karma coletivo. E tem o karma de vidas passadas também, seria isso ou não? Karma são as ações que provocam consequências. Evidentemente, nós estamos aqui porque houve atos passados que não foram seus que fizeram que você estivesse aqui. Eu posso até dizer com certeza, Edinho, que você está aqui agora por um ato que seu pai e sua mãe fizeram um certo tempo atrás. Não é verdade? Então, nós todos somos consequências de ações pregressas. E as nossas próprias características pessoais provêm de uma herança de vidas anteriores, não propriamente vidas do seu eu ou de uma alma que transite de corpo para corpo, que é uma coisa que o budismo também não aceita, a existência de almas ou espíritos que transitem de corpo para corpo. Ele não aceita isso. Ele apenas diz que é um fluxo de continuidade da vida e que nós somos fluxos de continuidade, e que todos os karmas, todas as ações amadurecem em algum momento e criam consequências. Então, existe isto, mas nós não podemos dizer propriamente que existe um karma coletivo. Aparentemente existe. Por exemplo, eu e você somos brasileiros, estamos no Brasil e partilhamos uma determinada cultura. Por que estamos aqui? Porque partilhamos certas características kármicas, não é? Estamos aí, trabalhamos já em comunicações, porque existem certas características parecidas entre nós dois. Então,
Isso quer dizer que nós temos um karma coletivo? Não. Parece que aparentemente nós temos um karma coletivo, mas na realidade nós somos consequências de karmas semelhantes. Por isso, aparentemente, existe um karma coletivo brasileiro, por exemplo, de votar mal. Não é? Então, isto é um karma, não é o karma coletivo, só que todos nós nos juntamos aqui, nesse lugar, porque nos sentimos atraídos por um lugar desse tipo. Não é? Se nós tivéssemos impulsos germânicos, teríamos nos manifestado na Alemanha e não aqui no Brasil, e teríamos outro tipo de conduta, outro tipo de temperamento, aparentemente, do ponto de vista coletivo. Algumas coisas que nos pareceriam semelhantes. Mas o karma é predominantemente individual e não de um povo em conjunto. É uma consequência, como eu disse, do que aconteceu no passado, que, dadas determinadas causas e condições, deve ter se manifestado agora. Mas é inútil especularmos muito sobre o que fez, né? Como foi que isso sucedeu? Qual é a, a causa deste acontecimento específico agora? Isso é tão múltiplo, tão aleatório, tão caótico, tão multifacetado, que é impossível nós discernirmos exatamente o que aconteceu. Certo. Às vezes as pessoas falam assim, né? Por exemplo, poxa, mas eu sou uma pessoa tão boa, né? Ajudo muita gente, faço bem e tal, e tô sempre me ferrando aqui, digamos assim, eu falar português, claro, né? E aí, ao Uhum. contrário, tem muita gente que, mas aquele cara lá é muito sacana, porque fulano de tal acabou com a vida não sei de quem, e não sei o quê, e tá numa boa, não acontece nada. Né? Essa questão, assim, é uma questão kármica também. Essa pessoa, por exemplo, que fez aquela maldade, digamos assim, para aquela outra pessoa, ela vem a resgatar esse karma nessa existência ou numas futuras existências, digamos assim, ou não? Com certeza. Isso explicaria por que há pessoas que nascem em condições tão ruins, não é? Você pode agora roubar, acumular dinheiro, etc., e aparentemente morrer numa boa situação, pelo menos do ponto de vista material, que é o que normalmente as pessoas olham, não é? Mas isso não significa que não haverá consequência dos seus atos. Esses atos, inevitavelmente, em algum momento, frutificarão e trarão os resultados. Acontece que a nossa vida é muito curta. Nem sempre o efeito kármico é imediato. Nem sempre você dá uma chicotada num cavalo e o cavalo lhe dá um coice na hora. Né? Nem sempre é assim. Mas muita gente já sofreu consequências terríveis que nós não sabemos por que é que essas consequências chegaram até ele. Mas não existem efeitos sem causa. Todos os efeitos têm uma causa. Mas você também tem que olhar isso da perspectiva de milhões de anos de existência, não da perspectiva de eu quero justiça agora, que é o que nós desejamos. Muito disso vem do conceito de que esta é uma vida única e que você vai viver esta vida agora e depois vai ir para um inferno ou para um paraíso. Esse conceito de que esta vida é única torna dificílimo tornar lógico porque alguém nasce em condições muito difíceis ou sofre doenças desde a infância. Não é? Por que isso aconteceu? Isso são, do ponto de vista budista, karmas remotos que estão amadurecendo agora, porque agora houve condições para isso. Certo. E o budismo, assim, como é que ele lida a questão de curas, né? Existem muitas pessoas que creem na cura, em milagres e tal. Como é que o budismo explica esse tipo de coisa? Seria, assim, digamos, uma energia que se manifesta no nosso organismo, que já é uma energia inerente a cada ser humano? Como é que funciona a questão? Ou o budismo não acredita nessa lance da cura? Se os milagres provassem algo,
eles ocorreriam só na única religião certa no mundo, seria uma. Nós saberíamos, olha, os milagres ocorrem naquela ali, nas outras não. E já saberíamos que aquela religião é certa, mas como todas, existem milhares de religiões e todas elas clamam que são as certas, nós não podemos saber a partir disso. Depois, todas, absolutamente todas as denominações clamam milagres, acontecimentos excepcionais que confirmariam a sua crença. Como todas clamam e todas têm milagres para apontar, então parece que os milagres não provam coisa alguma, porque eles se distribuem aleatoriamente pela população. Do ponto de vista budista, vamos dizer que você tem filhos? Sim, tem um. Muito bem. Vamos supor que você chegue com seu filho e diga assim, Monge Gensho, meu filho está com tuberculose, o senhor pode dar uma bênção para curá-lo? Eu vou dizer assim, até posso, mas o que você tem que fazer é ir direto no médico fisiologista e dar antibiótico para ele e fazer o tratamento que já existe para curar a tuberculose. Se nós estivéssemos vivendo um século atrás e não houvesse tratamento, a única coisa que você podia contar era com uma bênção. Então, seria um pouco irônico, mas nós poderíamos dizer assim, quando os deuses e as religiões trabalhavam sozinhos, morriam 4 de cada 6 filhos. Hoje, com a medicina moderna, normalmente as pessoas criam todos os seus filhos que nascem. Eu mesmo não estaria aqui se não fossem os antibióticos, nem a cirurgia, porque eu tive apendicite quando era criança. Não é? Tive Krupp, me esqueci o nome técnico da Krupp, mas os antibióticos e as cirurgias fizeram que eu estivesse vivo aqui agora. Senão eu teria morrido antes. Minha avó teve 23 filhos, minha avó materna. Morreram 20. Nossa. Agora, isso mostra como o mundo mudou nos últimos 100 anos para cá, mas ele não mudou pelas pessoas se tornarem mais religiosas. Pelo contrário, elas se tornaram menos religiosas. Quem fez a diferença verdadeiramente foi a medicina. E isso é o que um budista devia olhar. Não é verdade? Certo. Então, o budismo e a ciência meio que andam lado a lado ali, digamos assim? Elas andam em âmbitos um pouco diversos, não é? As questões da mente e das soluções da meditação não são abordadas pela ciência da mesma forma. Ela está tentando descobrir o que acontece. Sabe, através de ressonância magnética, que o cérebro de um meditador é particularmente feliz. Mas isto é uma verificação, vamos dizer, com instrumentos um pouco grosseiros, porque você examina o cérebro com uma ressonância magnética e pode dizer tais áreas estão aquecidas, outras não. Mas você não sabe o que é o amor, por exemplo. Esses pontos mais sutis da mente humana, por enquanto, estão fora do alcance da ciência com os instrumentos que ela tem. Do ponto de vista do que é o budismo, tem uma definição de Eduardo Conze, ele diz: o budismo é um pragmatismo dialético de métodos psicológicos. Então, ele é mais ciência da mente, usando métodos e aparências religiosas quando elas são úteis para atingir as pessoas. O que diríamos, meios hábeis. Mas ela não se baseia realmente
em fé cega e também não se baseia na ciência tal como a conhecemos, mas verdadeiramente não conflita com a ciência, a melhor ciência não se conflita, porque a ciência está investigando coisas e podendo se corrigir a si mesma, e que é a maior virtude da ciência. E o budismo é técnica desenvolvida através de métodos de meditação durante muitos séculos. E esta sabedoria está hoje ficando acessível para as pessoas. Tanto que alguns pequenos pedaços do budismo, como meditações para melhorar a capacidade de trabalhar ou ficar mais tranquilo, estão sendo usados como uma espécie de panaceia. Mas isso é apenas arranhar a superfície do conhecimento budista. É tomar de 2.000 sutras um sutra, o Satipatthana Sutra, e transformá-lo em mindfulness, né? Que é comercializável, que é uma técnica que pode ser vendida a empresas longe de quaisquer aspectos mais sutis do ponto de vista espiritual. É mal isto? Na minha opinião, é bom, porque é uma porta aberta para pessoas para tomarem conhecimento de alguma coisa e, se elas se perguntarem como posso ir mais fundo nesse assunto, como posso saber mais, obrigatoriamente ela vai ter que vir até o budismo. Joia. Agora eu queria saber o seguinte, um assunto que muita gente foge, né? Tem medo, né? Falar um pouquinho a visão do budismo a respeito da morte, né? Do nirvana, né? Por exemplo, assim, quando a pessoa morre, né? Existe assim um lugar espiritual, por exemplo, assim, a mente conserva a individualidade ou ela se funde com o universo? Como é que funciona? Por exemplo, a gente está gravando essa entrevista no dia 3, né? Um dia após o finados, coincidentemente. Por exemplo, o budista ele faz oração para os finados, por exemplo, esses finados recebem essa oração, essa vibração, como é que funciona? Bom, muitas perguntas ao mesmo tempo, né, Ed? Em primeiro lugar, sim, nós fazemos cerimônias para os finados porque as pessoas precisam dessas cerimônias e desses rituais para se consolarem. As cerimônias são feitas para os vivos, não para os mortos. Aparentemente elas são para os mortos, mas na realidade elas são para os vivos. Primeira coisa. Segunda coisa, nirvana. Nirvana é uma maneira de ver. Esse mundo é o mundo de perambulação em que nós andamos procurando a felicidade em coisas, amores, né? Se eu tivesse um carro novo, se eu tivesse uma casa nova, se eu tivesse alguém que gostasse de mim, do jeito que eu sou, né? Porque ninguém quer mudar também, né? Então, se este é o mundo da perambulação. Agora, aquela pessoa que acorda dos sonhos, das ilusões e vê o mundo sem estes óculos das suas ilusões pessoais, ela vê o nirvana. Porque samsara, o mundo da perambulação, é o mesmo do mundo do nirvana. Nirvana não é um lugar. Nirvana quer dizer um fogo extinto das paixões. Nir, não. E vana é como se fossem ventos das paixões. Se eu extingo as paixões, estou no nirvana. Porque eu não sou arrastado por todas essas paixões dos apegos, dos desejos, etc., dos ódios. Todos esses ventos, se eles se acalmam, eu estou em paz, e isto é o nirvana. Depois da morte. Do ponto de vista budista, o eu é uma construção que você faz nessa vida. Aliás, o seu nome lhe foi dado pelos seus pais. E você o adotou. Se eu pergunto quem é você, você diz, eu sou Edinho Barreto. Mas esse é o nome que seus pais lhe deram. Se eu lhe pergunto quem é você verdadeiramente, além do rótulo, quem é
esta pessoa? Quem é verdadeiramente? Além da profissão, além da formação, além do nome, quem é você verdadeiramente? Nós queremos que nossa individualidade, nosso eu, sobreviva à morte. Mas ele desaparece com uma doença de Alzheimer, com um AVC, com uma coisa assim. E você não lembra mais nem quem é. Como é que você espera que a sua individualidade sobreviva a uma coisa tão violenta quanto a morte de seu cérebro, quanto ao apodrecimento das suas células? Só resta de nós, na verdade, nosso karma, porque nossas memórias nós perdemos. Aliás, nessa própria vida, você já esqueceu tudo atrás dos 4 anos de idade. Não lembra como aprendeu a andar, não lembra como aprendeu a falar, não lembra nada disso. E, no entanto, você sabe que isso aconteceu. Da mesma maneira, nós sabemos que existiram acontecimentos anteriores à sua existência, aqui, sua manifestação como Edinho Barreto nessa vida. Mas isso não significa que você seja uma alma que continuou, uma consciência que continuou. Se você tivesse uma consciência que continuou, lembraria das suas vidas passadas. É como as memórias são aquilo que sustenta as identidades. Se eu tiro a memória, não existe identidade. Por isso que um homem com amnésia num hospital, se nós perguntamos quem é você, ele diz que não sabe. Porque é a memória que sustenta isto, a identidade. Nós amamos nossa identidade, queremos que ela dure para sempre, por uma fantasia de permanência. Mas não existe nada permanente. Absolutamente nada. Do outro lado, tudo é continuidade. Não existe nada que realmente termine, tudo se transforma. Todo tempo. Nós só vemos transformação, mas não vemos continuidade de um eu, mas vemos continuidade da vida, do universo, de tudo. É uma fantasia nossa querermos existir com a nossa carteira de identidade, com o nosso CPF, para sempre. Quando você morrer, seu CPF vai ser arquivado, é só isso. Verdade. Certo. Monge, olha, eu queria ficar a tarde inteira aqui conversando com o senhor aqui, você que o senhor tem seus afazeres também. Olha, queria muito agradecer por esse bate-papo, espero que você tenha gostado, né? Foi muito legal, muito esclarecedor, aí a gente conheceu um pouquinho, né? Tem muita coisa que a gente poderia estar falando por aqui também, né? Durante esses minutos aqui, mas eu quero agradecer de montão, né? Por ter aceito esse convite aí e fica aberto, né? O nosso canal do YouTube aqui, o nosso Facebook, a hora que o senhor quiser bater um papo com a gente aí, estamos à disposição. Queria que o senhor deixasse, de repente, né, suas redes sociais, também o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais do Zen Budismo, né, quiser seguir o senhor nas redes sociais, fica à vontade aí. Por favor, Edinho, coloque aí no chat o nosso site, né, que é www. Eu estou abrindo o chat aqui, vou digitar www.daisen.org.br, é o nosso site. E nós temos um aplicativo chamado Zen Daisen, que está disponível tanto em Android quanto no iOS, e que pode ser baixado gratuitamente nas lojas de apps do seu celular. Que legal. Então, vou deixar na descrição dos vídeos aqui para o pessoal acessar e conhecer um pouquinho mais aí também. Ok. Legal, Joia. Monge, muito obrigado, viu? Obrigado, uma Eu que excelente tarde. agradeço. Muito obrigado, Edinho. Até a próxima vez. Até a próxima. Gente, muito obrigado mais uma vez pela presença aí. Ó, tenho certeza que você gostou e muito. Valeu. Tchau, tchau.